Capítulo 4. Enfeitiçamento por meio de objetos. Pergunta: que se deve entender por condensadores maléficos colocados em pontos estratégicos das vítimas de enfeitiçamento? Ramatiz: condensadores de enfeitiçamento, já o dissemos, são objetos de contato mais íntimo, furtados às pessoas a serem enfeitiçadas. Os feiticeiros catalisam neles forças primárias, excitadoras enfermiças, que depois projetam-se em direção à aura dos seus próprios donos. Certos objetos, além de sua função de condensadores malévolos, ainda funcionam como transformadores de corrente fluídica, contribuindo para abaixar mais rapidamente o campo vibratório defensivo na aura do enfeitiçado. Pergunta: como é possível tais objetos causarem perturbações à distância sem qualquer ação propriamente física ou material? Ramatiz: na lei de correspondência vibratória, a matéria reage sobre a matéria, a eletricidade sobre a eletricidade, o magnetismo sobre o magnetismo, o fluido sobre o fluido, a radiação sobre a radiação, o pensamento sobre o pensamento e o sentimento sobre o sentimento. E como os objetos, coisas e seres do mundo, apesar de sua contextura e configuração física, são campos das mais variadas energias condensadas ou materializadas do cosmo, eles podem ser ativados por forças do mesmo nível de vibração e descarregar sua carga saturada sobre pessoas visadas pelos feiticeiros. A vítima vincula-se ao mesmo campo subvertido dos objetos enfeitiçados através do seu duplo etérico, convertendo-se numa estação receptora de maus fluidos, espécie de excêntrico fio terra, que recebe o impacto ofensivo e descarrega resíduos para o solo num fluxo contínuo de carga e descarga. Pergunta: porventura, essas energias subvertidas ou agressivas já não existem livres em torno de nós, podendo prejudicar-nos sem qualquer necessidade de ritos ou processos de enfeitiçamento? Ramatiz: é de senso comum que o acasalamento de energias e a receptividade de forças dispersas pela natureza dependem fundamentalmente de sua sintonia de frequências simpáticas. O vapor de água, conquanto provenha da própria água, sobrepaira sobre o rio e não se acasala ao mesmo, salvo se mudar a sua frequência transformando-se em líquido. Os raios de sol penetram, mas não se fundem aos novelos de fumaça, nem perdem a sua característica de luz e calor, mesmo operando num ambiente eletrificado. A carga elétrica, por sua vez, não se mistura com o ar atmosférico, embora este lhe seja o veículo de transmissão. A eletricidade, os raios ultravioleta, infravermelhos, ultrassom, raios Röntgen, as ondas hertzianas ou de televisão, embora sejam energias provindas da mesma fonte cósmica, não se confundem nem se acasalam, resguardando-se nas suas frequências peculiares. Ademais, a força elétrica de 110 volts não se ajusta à de 220 volts, assim como os 10.000 volts da usina superam todas as baixas voltagens. Não há invasão de propriedade alheia na multiplicidade de frequências de energias mais variadas do cosmo. O homem pode viver cercado das energias mais poderosas e agressivas, sem se dar por isso ou se enfeitiçar. Mas quando inteligências subvertidas e experimentadas na movimentação maléfica dessas forças planetárias modificam a frequência original de certa energia, podem ajustá-la habilmente à mesma frequência áurica da pessoa que é alvejada para o malefício. Os magos e feiticeiros, que operam com eficiência no mundo oculto, podem mobilizar e acasalar forças incomuns aos sentidos físicos, interferir malevolamente no corpo dos encarnados, acicatando-lhes as emoções ou alterando-lhes o campo mental, como é o caso de obsessão. Pergunta: cremos que certas pessoas são favoravelmente eletivas ou receptivas para o acasalamento dessas energias perturbadoras. Não é assim? Ramatiz: a intenção principal do feiticeiro é vincular a organização psicofísica da vítima e subvertê-la através da irradiação de forças inferiores, emitidas pelos objetos condensadores e previamente catalisados para a sua ação mórbida. Em seguida, processa-se o acasalamento dessas energias subvertidas em reação de cadeia magnética. O feiticeiro, após isso, limita-se a controlar e ativar mentalmente a fluência fluídica perniciosa entre os condensadores e o enfeitiçado. Sob a ação contínua dos dardos fluídicos de natureza inferior, descontrola-se e baixa a frequência vibratória do mesmo, enfraquecendo a sua defesa áurica. Pergunta: qual seria o processo técnico ou científico de nosso conhecimento que nos auxiliasse a entender melhor a operação de bruxaria?
Ramatiz. É na aplicação e técnica de eletricidade que poderemos encontrar termos e operações semelhantes para a melhor elucidação da prática do enfeitiçamento. O processo de catalisar ou dinamizar objetos para o êxito de feitiçaria encontra certa analogia na operação de eletrizar ou desenvolver a propriedade elétrica natural das coisas e dos seres. A história terrena diz que a experiência mais antiga sobre a eletricidade foi realizada pelos gregos, que friccionavam o âmbar com pedaços de pele. Dessa fricção, ele adquiria propriedades singulares, uma espécie de excitação, que hoje é conhecida por estado elétrico. Mas essa experiência de eletricidade ainda não é a mais velha, pois os homens das cavernas também sabiam eletrizar, friccionando paus e pedras para produzir o fogo. A diferença é que, enquanto o âmbar, sob o fenômeno da fricção, fica alvoroçado, excitado ou sobrecarregado de eletricidade, a mesma eletricidade exaltada pelo homem do sílex, em paus e pedras, consumia-se de imediato na forma do fogo. Por isso, o povo diz que certo orador altiloquente eletrizou ou galvanizou o público. Assim como diante da pessoa inquieta, irritada, arrogante ou exaltada, também é muito comum perguntar-se por que ela está toda elétrica ou eletrizada. Isso também implica em dizer que, além do indivíduo ativar o seu campo bioelétrico, manifestando-se numa condição incomum, ainda influi e transmite para o exterior a sua própria eletrização. Em termos de eletricidade, os objetos enfeitiçados e saturados de forças primárias e fluidos elétricos atuam sobre o enfeitiçado e o eletrizam incessantemente, podendo levá-lo a atos tão perigosos como o suicídio e a loucura. Pergunta: embora considerando-se o processo do feitiço em termos de eletricidade, como é possível que esses condensadores físicos e estáticos possam emitir energias destrutivas numa ação demolidora à distância? Ramatiz: depois que Marconi acendeu as luzes do Monumento do Cristo no Corcovado pela emissão e controle remoto de ondas eletromagnéticas projetadas do seu iate Eletra, desapareceram os obstáculos e impedimentos para quaisquer operações semelhantes de energias lançadas à distância. O homem moderno senta-se comodamente numa cadeira, apanha a sua caixinha elétrica e, através de um toque sutil, supera a distância entre ele e a televisão, selecionando a estação preferida, independente de qualquer elo material entre ambos. Os objetos estáticos também são núcleos de eletricidade dinâmica a fluir incessantemente dos atritos e reações gravitacionais entre os elétrons e núcleos atômicos. Quando essa carga é excitada, o objeto de sua ação transforma-se num agente ativo e emissor de eletricidade, variando conforme o potencial desperto na sua excitação. Futuramente, as experiências científicas de laboratórios poderão esclarecer facilmente os processos de feitiço ou encantamento pela análise de sua ação análoga ao controle científico de ondulações, frequências, eletrização, indução, acoplamento, carga dinâmica, estática ou modulações. Feitiço, benzimento, quebranto, passes, telepatia, radiestesia, psicometria, mal-olhado, amuletos, talismãs, defumações, banhos de descarga, hipnose, fenômenos mediúnicos de levitação, bilocação, desmaterializações ou voz direta, água fluidificada, semeaduras e colheitas de plantas em horas favoráveis ou demais crendices e superstições serão explicadas cientificamente fora de qualquer dúvida. Então, os cientistas verificarão que tudo provém de uma só fonte de energias, embora variando em suas frequências, a manifestar-se sob implacável disciplina vibratória na forma de acontecimentos incomuns, mas não anormais. Pergunta: mas em face do progresso da ciência humana, ela já não teria podido esclarecer essas coisas duvidosas? Ramatiz: a eletricidade, malgrado ser conhecimento tão corriqueiro no século atual, já foi considerada outrora força misteriosa e miraculosa produzida pelos magos, que então seriam mancomunados com o diabo. Porventura, os médiuns já não foram considerados bruxos e queimados nas fogueiras da Inquisição? Os magos alquimistas e homens miraculosos do passado operavam no seio das confrarias iniciáticas, templos sagrados e ambientes sigilosos, onde investigavam e experimentavam os fenômenos da vida oculta, semelhantes aos abnegados cientistas modernos, que hoje se encerram nos laboratórios para descobrirem novos recursos energéticos a favor da humanidade.
Sem dúvida, os seus precursores e amadores também eram cientistas, pois abriam clareiras de luz no denso cipoal do mito da superstição e da ignorância humanas, desvendando forças e elementos benfeitores acima das fantasias e crenças primitivas dos homens temerosos. Eles vibravam felizes quando conseguiam produzir uma chispa elétrica, a trepidação magnética de um objeto ou transmitir o pensamento a poucos metros de distância. Comoviam-se até às lágrimas ante a fugaz presença de um espírito, após exaustiva e demorada ritualística para obter uma pitada de ectoplasma. Os acadêmicos envaidecidos, que ainda zombam dos velhos alquimistas e dos seus experimentos empíricos, ignoram e esquecem as grandes mancadas dos próprios cientistas modernos. O Dr. Morel, exaltado membro da Academia de Ciência de Paris, expulsou da sala o representante de Edison, atirando pela janela o fonógrafo, ou máquina de falar inventada na época, sob o pretexto de que era pura mistificação a ousadia do homem gravar a voz humana numa chapa de metal. E o próprio Edison, mais tarde, num momento de infeliz burrice científica, também negou a possibilidade de os irmãos Wright voarem em aparelhos mais pesados do que o ar. Pasteur sofreu zombarias de homens eruditos quando anunciou a existência de micro-organismos no fenômeno da fermentação. Harvey foi ironizado despudoradamente ao demonstrar o esquema da circulação sanguínea. Semmelweis, o profilático, era alvo de risotas de seus colegas e alunos quando aconselhava que todos lavassem as mãos antes do parto, a fim de se evitar a febre puerperal. Os médicos modernos riem-se dos seus colegas ancestrais que competiam com os ferreiros e barbeiros na época da terapêutica das cauterizações e sangrias. Mas no futuro os doutores também hão de rir-se a bandeiras despregadas diante das estampas que mostrem os atuais cirurgiões arrancando órgãos e peças do corpo humano devido ao fracasso da clínica, ou porque enfiam arames aguçados nas veias e carnes dos pacientes sob a cruel terapia das injeções. Muita ciência médica, hoje respeitosa e positiva, não passará de superstição, crendice e motivo de ironia quando for revista pelos médicos e cientistas do futuro.